Fala pessoal que está estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio e concurso em geral. Esse é o canal Bora Atualizar. Professor Almeida Júnior, a seu dispor. Eita, o que foi? Saiu pesquisa nacional por amostra por domicílio, ok? Então, quais foram as informações novas? Você sabia, por exemplo, que a taxa de desocupação no Brasil nos últimos 3 meses, tá certo? Alterou, tá? Você sabia que a taxa de informalidade no Brasil caiu? Não! Você sabe qual é a taxa de desemprego? Não sabe? Então você está no lugar certo. Continua conosco aqui no canal Bora Atualizar. E com essa pesquisa nacional por amostra de domicílio, você consegue ter um raio-x das condições socioeconômicas do Brasil. A PNAD, ela mensura, desde 2011, através do IBGE, ela mensura, vamos lá, principal foco, força de trabalho, pessoal. Mas dentro desse foco, força de trabalho, a PNAD também trabalha com temas suplementares. Lazer, serviço, indústria, entendeu? Informalidade, formalidade, fechamento de empresas. Ou seja, é um raio-x, vários raios-x do Brasil, tá certo? Do brasileiro, anualmente, trimestralmente, que é a mais divulgada, tá certo? Pode ser também mensal e também pode ser uma pesquisa variável, tá ok? Enfim, é uma pesquisa que mostra como vivem esses mais de 211 milhões de brasileiros, tá certo? Hoje, aqui, agora, nesse vídeo para você, nós vamos focar a força de trabalho. Onde que o brasileiro está perdendo emprego? Quantos brasileiros empregam no Brasil? Quantos brasileiros estão desempregados? Isso que nós vamos trabalhar a partir de agora, nas chamadas flutuações trimestrais da população brasileira e suas respectivas evoluções. Então, é um tema bastante importante, tá certo, para você. Por que, professor Almeida Júnior? Porque é bastante recorrente em enunciados de concursos em geral, também recorrentes em enunciados do Exame Nacional do Ensino Médio. Para a galera que vai para a área de humanas, em especial geografia, que também é o nosso foco aqui do canal Bora Atualizar, nós temos, tá certo, muita coisa para explorar em cima dessa pesquisa. Tópico número 1, tá certo? Da pesquisa nacional por amostra de domicílio, que foi publicada agora em abril. Lembrando que é a mensuração em 3 meses publicados posteriormente. Não esquece disso, tá certo? Tópico número 1. Taxa de desocupação. O que você deve entender por taxa de desocupação? É o que nós chamamos, galera, no geral, de taxa de desemprego, tá certo? Que no caso brasileiro está oficialmente na casa dos 12,6%. Professor Almeida, isso aumentou? Aumentou, tá certo? A taxa de desemprego no Brasil aumentou no último trimestre mensurado pela PNAD. Onde mais que essa taxa de desemprego aumentou? Observa que ela foi publicada em abril. Tá certo? Em abril você tem o início com mais vigor, tá ok? Da pandemia do novo coronavírus. Então, essa pesquisa, ela vai ser trimestralmente mais uma vez publicada, mas já em abril já se tinha alguns respingos da pandemia do Covid-19. Então, essa taxa de desocupação teve já uma influência direta, tá certo? Não tão vigorosa, mas uma influência direta do que nós temos, tá certo, com relação à taxa de ocupação. Bahia, Amapá, Alagoas, Roraima, tá certo, foram as unidades federativas do Brasil que mais apresentaram, tá certo, esse crescimento da taxa de desocupação, tá certo? Quantas pessoas, quantos brasileiros agora em abril, tá ok, segundo a PNAD, alunos, meus queridos concurseiros, estão desocupados, estão desempregados? Segundo a PNAD, nós temos hoje cerca de 12,8 milhões, tá, de brasileiros desocupados. Aí você deve pensar assim, poxa, mas eu ouço 14, eu estudo 16. Ok, galera, esses são os números extraoficiais. O que eu estou te repassando aqui são informações oficiais, tá certo? Então, segundo a PNAD, em abril, nós tínhamos 12,8 milhões de brasileiros desocupados. Lógico, tá certo? Que eu falei para vocês, tem os textos e os temas suplementares. A informalidade, o nome já está dizendo tudo, é informal. Esse termo informal dá a ideia de ser um termo invisível. Então essa galera, tá certo, que está aí desocupada informalmente, ela não vai aparecer. Por quê? Porque ela é tida como invisível, tá certo? Ela é tida como subterrânea, como diz uma corrente da economia.
Ok, 12,8 milhões de brasileiros estão desempregados. Isso aumentou ou diminuiu, professor? Aumentou, certo? No último trimestre aumentou 7,5% a quantidade de brasileiros desocupados, tá? No alta ponta do iceberg, a quantidade de população brasileira ocupada. E aí, galera? 89,2 milhões de brasileiros em abril de 2020 estavam ocupados, ou melhor, estavam empregados, repito, oficialmente. Então tu tem aí dois dados, ok? Que dá para ser cobrado no Exame Nacional de Ensino Médio, dá para ser cobrado num concurso público que você está se preparando. Mas ao inverso, ao contrário da taxa de desocupação que aumentou, infelizmente, lógico, você vai entender isso, ok? A taxa de ocupação caiu, tá certo? Caiu cerca de 5,2%, ok? Segundo a PNAD, publicada agora em abril de 2020. Outra informação para você, a quantidade da galera fora da força de trabalho, o brasileiro fora da força de trabalho, 70,9 milhões de brasileiros, tá certo, estão fora da sua força de trabalho. E isso vai refletir aonde, Almeida Júnior? Em outra informação que você precisa ter aqui, ó, nas suas gavetinhas de atualidades, nas suas gavetinhas de geografia, para o seu Enem, para o seu concurso, que é a taxa de informalidade, tá certo? Ou seja, aquele brasileiro que não consegue oficializar o seu ofício, não consegue oficializar a sua atividade econômica. E isso refletiu em abril de 2020 na casa dos 38,8%, galera, tá certo? Então nós temos aí um número significativo, mas que, tá certo, vem reduzindo. Como assim, Almeida? Como é que a taxa de informalidade vem reduzindo? Porque realmente está aumentando a taxa de desocupação. Tu tá entendendo? Então a taxa de informalidade está caindo porque está aumentando a taxa de desocupação. E essa taxa de desocupação, ela está refletindo aqui, nessa redução da taxa de informalidade, essa taxa de invisibilidade econômica, entendeu? Então seria para se soltar foguetes, a redução da taxa de informalidade. Se tivesse aumentando, que não é o caso segundo a PNAD de 2020, ou aumentando a formalidade brasileira. Nós estamos falando aí de aproximadamente 36,4 milhões de brasileiros que estão, tá certo, nessa questão da redução da taxa de informalidade, ok? Quanto que ganha o brasileiro? Vamos lá. Segundo a PNAD, em abril de 2020, tá certo, a pesquisa, o brasileiro hoje percebe em média R$ 2.425. Segundo a PNAD, a partir do aumento de 2%, tá? Então essa é a taxa real habitual, tá ok, do brasileiro em abril de 2020, R$ 2.425. Observa bem, isso vai refletir em outra informação, tá certo? Número de empregadores. Segundo a PNAD, nós temos no Brasil hoje uma média de 4,2 milhões de pessoas empregando, tá certo? Mas, infelizmente, esses 4,2 milhões de brasileiros empregadores vêm reduzindo já em abril de 2020. E aí eu ressalto a informação. Em abril de 2020, já estávamos vivendo, tá certo? Os reflexos da pandemia do novo coronavírus ou também do chamado Covid-19. Isso refletindo numa redução de empregadores de 5,1%, tá certo? Isso vai refletir aonde? No número de perdas de postos de trabalho. Segundo a PNAD, em 2020, em abril de 2020, nós tivemos aproximadamente 4,9 milhões de pessoas que perderam o seu posto no mercado de trabalho, tá certo? Quem foi mais afetado? O comércio. Aí você vai lembrar do comércio, prestação de serviço, vai lembrar de quê? Do lazer. Nós estamos em abril de 2020. Então o lazer foi o primeiro setor ou segmento econômico que foi impactado, tá certo, pela pandemia do novo coronavírus, tá certo? Taxa de desemprego no Brasil. Nós temos, segundo a PNAD, de 12,6%. Mencionamos no início do nosso vídeo. Mulheres no Brasil. Segundo a PNAD, há uma diferença significativa entre homens e mulheres desempregados. Segundo a PNAD, a taxa de desocupação das mulheres é de 14,5%. No tocante aos homens, nós temos uma taxa de 10,4%. A mesma pesquisa também divulgou que homens, tá certo? Os 10,4%, ok? Pula para a questão de cor, tá certo? Brancos, 9,8%.
segundo a PNAD, pretos 15,2% de taxa de desocupação e os pardos, que foi a maior parcela de desemprego lá dos 12,6%, tá certo? Os pardos, segundo a PNAD, ok, tem uma taxa de desocupação de 14%. Ressaltando ainda, a título de informação atual, que a taxa de desocupação entre jovens girou em torno de 27,1%. Quem que a PNAD considera jovem? São as pessoas de 18 a 24 anos de idade, tá certo? Em média, a cada 5 pessoas, uma pessoa tem uma renda média de R$ 471, tá certo? E para finalizar nosso encontro de hoje, não esqueça que a metade dos brasileiros sobrevive com R$ 15 ao dia. Eu estou falando de mais de 105 milhões de brasileiros que conseguem sobreviver com os R$ 15 por dia. Quem disse isso? Não foi eu, foi a PNAD. Tá aí, galera, para vocês, tá certo? Nós focamos só na força trabalho. Vem mais vídeo para vocês referentes a essa pesquisa nacional para morte a domicílio. Eu sou o professor Almeida Júnior, tá certo? Dá um likezinho aqui embaixo para ajudar a gente, tá certo? Se você gostou, manda pros amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos. Dá like e não esquece de acionar o sininho. Professor Almeida Júnior, a seu